Saludos a todas y todos. Me da muchísimo gusto presentarles a nuestra premiada Tatiana Azali. Y para conocer más de ella, realmente quiero pasarle la voz para que nos diga quién es Tatiana, a qué se dedica, de dónde es y que nos cuente más sobre ella. Tatiana, muchísimas felicidades y cuéntanos más de ti. Claro, bom dia. É um prazer estar aqui e é uma honra poder participar desse prêmio. Eu sou hoje sócia de uma consultoria de sustentabilidade chamada ERM, aqui no Brasil. Eu sou responsável por uma área que trabalha com projetos de finanças sustentáveis, muitas vezes focados em desenvolvimento de mercado e fomento de melhores práticas, principalmente junto a governos e bancos multilaterais e buscando sempre deixar um legado para o nosso país. A minha história começa no mercado financeiro. Eu começo a trabalhar sempre em banco e desde então eu vim aprimorando e fui migrando em direção às finanças sustentáveis. Muchísimas gracias, Tatiana. Me gustaría que nos cuentes de tus razones. ¿Por qué consideras que es importante que haya más mujeres en el sistema financiero para avanzar la agenda de sostenibilidad? Essa pergunta é muito boa. Eu sempre digo que existe um lado do feminino e um lado da atenção e do carinho que a gente precisa levar para o mercado financeiro, porque são as mulheres que acabam tendo um ponto de vista muitas vezes diferente do que a gente está acostumado. E para a gente conseguir chegar onde a gente precisa chegar como sociedade, eu sempre digo que o lado feminino precisa ser melhor utilizado e melhor presente. Então, para mim, quanto mais mulheres e mais diversidade e mais ideias a gente tem no mercado financeiro, maior a probabilidade da gente conseguir fazer coisas diferentes, melhores, inovadoras e com cuidado. Eu acho que a palavra cuidado combina demais com todas as partes do feminino e das pessoas que conseguem lidar com ele. Então, para mim, o mercado financeiro e o setor financeiro se beneficia muito de ter mulheres y diversidad participando de las decisiones. Muchísimas gracias. Y Tatiana, cuéntanos un poco más de cuál ha sido tu legado, cuál es esa trayectoria que tú has tenido. Y imagínate que podamos ver en el futuro, cuando tú voltees atrás, cuál es el legado que tú quisieras dejar desde lo que tú haces, cuál es la huella que Tatiana está dejando en el mundo y cómo esto representa, cuál es tu impacto, cuáles son esas acciones que consideras han impactado en tu sector con tus acciones. Que pergunta difícil, né? Olhar para trás e ver tudo que a gente faz é um exercício muito importante e ao mesmo tempo desafiador. Eu sempre trabalhei com finanças, a minha carreira inteira eu trabalhei com finanças. E em 2014 eu acabei me envolvendo com a sustentabilidade. E desde então, o meu trabalho sempre foi vinculado a fazer o fomento e desenvolvimento de mercado. Então, eu diria que desde quando eu comecei, com um engajamento e mostrando a investidores na América Latina a importância da sustentabilidade, quando eu passei pelo Principles for Responsible Investment, e dali para frente, eu me apaixonei pelas finanças sustentáveis e eu trabalho fazendo projetos que vão desde apoiar uma instituição financeira ou um ente governamental a ter melhores práticas, até apoiar país como o Brasil a fazer sua própria emissão soberana sustentável, que para mim é um dos maiores legados que a gente pode deixar, porque o exemplo dado pelo soberano é sempre um exemplo que vai ser seguido pelo mercado. Então, além disso, eu acho que meu maior legado, honestamente, Sandra, é ter tido a oportunidade de trabalhar com equipes grandes e muitas pessoas. E o legado que eu estou deixando, eu diria para você que são essas pessoas preparadas para o mercado. Então, olhar a minha equipe e ver pessoas que trabalharam comigo nos últimos 10 anos, também deixando o legado delas, eu acho que é o maior legado que eu posso deixar. Maravilloso. Y hablando de tu impacto y de esta visión hacia adelante, en un contexto de crisis climática, en un contexto de crisis de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas grandes acciones que hacen falta para transitar hacia un sistema financiero más sostenible, más inclusivo? Y desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol que las mujeres
en Brasil, en América Latina, pueden tener para alcanzar estas transformaciones? Eu diria que o nosso maior desafio é sempre fazer a mudança do que a gente está acostumado para o que precisa ser feito. Então, hoje, a gente já tem acesso à informação, a dados, conhecimento científico, informações de todos os tipos que a gente pode usar nas tomadas de decisão do setor financeiro e de investimento. Então, eu digo que hoje o maior desafio que nós temos é encontrar pessoas nessas instituições financeiras e nesse mercado que a gente opera, que tem a coragem de fazer diferente, que tem a coragem de ser os primeiros. Então, quem for o percursor vai ser quem vai olhar para frente, vai ter esse futuro que a gente busca. E para a gente chegar nesse futuro, precisamos muito de pessoas com disposição para fazer diferente. E aí, para mim, entram as mulheres, porque mulheres, desde que a humanidade existe, são desafiadas a fazer diferente, a fazer melhor, a fazer tudo ao mesmo tempo e a equilibrar diferentes desafios e oportunidades durante a vida. Então, para mim, quando a gente olha o desafio do futuro, essa diversidade de pessoas que a gente precisa ter nas tomadas de decisão e como o feminino e como as mulheres têm um poder de mudança, a gente precisa cada vez mais desse tipo de contribuição, eu diria, para esse mercado. Então, olhando os desafios, eu acho que a gente precisa da colaboração e a gente precisa que o caminho seja trilhado onde todos os envolvidos estejam com a mesma vontade e objetivo. É um desafio muito grande, porque isso envolve governo, isso envolve pessoas, isso envolve empresas. E eu sempre digo que empresas e governos também são pessoas, e a sustentabilidade começa nas pessoas. Então, se a gente conseguir fazer com que essas pessoas entendam agora a necessidade desse futuro sustentável, inclusivo, de baixo carbono, acho que a gente vai conseguir fazer essa trajetória. Mas, ao mesmo tempo, o tempo é curto. Então, a gente precisa que mais pessoas que acreditem na necessidade da gente chegar lá estejam envolvidas. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar nesse mercado há alguns anos e todas as vezes que eu me impressiono, ou que eu vejo uma decisão sendo tomada, ou que eu vejo uma grande mudança acontecendo, sempre tem uma participação feminina muito ativa. Então, para mim, deixar pessoas preparadas e deixar o mercado sabendo da importância disso é a forma como a gente vai chegar lá. E as mulheres têm feito isso na humanidade por muito tempo. A contar histórias, o garantir que a gente passe de uma geração para outra o conhecimento. Então, isso tem sido, acho que, um desafio e a grande oportunidade que a gente tem de mudança em fazer com que esse caminho do mercado de finanças seja trilhado pela mayoría de pessoas y que se torne un único camino que a gente vai trilhar nas finanças. Maravilloso, y como dices, al final del día todas son personas, aunque representan instituciones, y eso es muy, muy importante. Tatiana, ¿cuál es el mensaje que tú quisieras enviar al sistema financiero, a las instituciones, a esas personas que trabajan en estos diferentes mecanismos? Pero sobre todo, ¿cuál sería tu mensaje para aquellas mujeres que quieren integrarse en este sector, en estos procesos y que de pronto se ven obstaculizadas o con muchos retos? ¿Cuál sería tu mensaje para ellas también hacia adelante? Olha, eu acho que a gente não pode desistir nunca e que uma coisa que para mim, com a idade adulta, foi muito uma descoberta muito feliz que eu tive na vida foi a sororidade feminina. Então, o que eu diria para essas mulheres que veem esses obstáculos, que estão nesse desafio que não é fácil de trabalhar num mercado que desde sempre foi muito masculino, é a gente dar a mão uma para a outra. Mulher tem que ajudar a mulher o tempo todo. E a gente precisa garantir que esse lado da sororidade, que esse lado do feminino siga em frente e faça com que a gente se ajude. Eu sempre tento ajudar as mulheres no mercado financeiro e passar a mensagem de que se a gente se une, se a gente faz o nosso melhor, a tendência é a gente conseguir caminhar. Não é fácil, mas a mensagem que eu deixo é uma trilha que vai garantir emoção, muitos desafios, alguns momentos em que você para e pensa se faz sentido continuar, e aí quando os resultados vêm e quando você consegue entender que o legado está sendo deixado e que a gente está fazendo o nosso melhor como pessoas para a humanidade, para as próximas gerações e para esse presente, é muito importante.
Eu vou aproveitar aqui na nossa última resposta. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos nas últimas semanas e uma pessoa falou que a gente sempre fala de um futuro melhor. Mas quando a gente só fala do futuro, dá a entender que o presente está bom. E eu acho que a gente precisa entender que o presente não está bom. A gente precisa mudar esse presente para garantir que esse futuro chegue. E ninguém melhor do que as mulheres para garantir esse futuro inclusivo, sustentável, de baixo carbono e eu diria também mais feliz e talvez com uma natureza que traga para nós todo esse conhecimento e essa solução que ela pode trazer. Então, mulheres, se ajudem, deem a mão umas para as outras e vamos garantir que a gente ponha esse transatlântico que precisa chegar em 2050 numa economia melhor e mais inclusiva e mais sustentável juntas. E contem sempre comigo. Tatiana, muchísimas gracias, muy obrigada, pero sobre todo muchas felicidades, parabéns por todo ese trabajo que has hecho, por todo, por tu visión, porque al final del día las personas necesitan una visión, una misión para avanzar en todos estos temas. Y te felicitamos por ser una mujer transformando las finanzas hacia unas más sostenibles. Desde el Jefe LAC es un privilegio poderte no solo conocer más, pero también reconocerte e invitar a las personas, a las y los colegas a escucharte, a seguir tu camino y deseamos que tu voz siempre, siempre sea escuchada y que tu trayectoria también sea un ejemplo para más mujeres que están interesadas en ser partícipe de estos esfuerzos y desde todo el equipo te agradecemos, te felicitamos y te presentamos a mucha gente que va a estar muy, muy, muy feliz de conocer tu trayectoria. Así que muchas felicidades, Tatiana, y muchas gracias por todo tu trabajo. Muito obrigada para a GFLAC, obrigada pela oportunidade de estar aqui e como eu disse, vamos juntos e juntas que lá no futuro a gente vai olhar para trás e vai ficar feliz com o nosso legado. Muito obrigada, Sandra, um prazer e nos vemos mais vezes. Contem comigo.